Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estou aqui para ajudá-lo a estudar o direito penal com eficiência. Esta videoaula faz parte de uma sequência de super revisões onde eu abordo temas da teoria geral do delito de forma objetiva e didática. Na revisão anterior, trabalhamos com a estrutura dos crimes dolosos e hoje eu quero destacar para você os pontos principais dos crimes culposos, também chamados de delitos de negligência. Um assunto essencial que você não pode perder. Vem comigo! Aproveite depois para maratonar o excelente conteúdo que já está aqui à sua disposição. Nós temos várias revisões e também as questões comentadas que ajudam muito os alunos a fixarem esses conteúdos, a entenderem como esta matéria é trabalhada. É importante que você assista às revisões, que você faça uma leitura adequada, mas também que responda muitas questões. Isso faz toda a diferença no seu processo de memorização. E deixe o seu like agora também, que me ajuda muito para que esse conteúdo alcance e beneficie um maior número de pessoas. E vamos lá! Quando nós falamos do crime culposo, também chamados crimes negligentes ou delitos de negligência, previstos no artigo 18, inciso 2º do Código Penal, nós lembramos que o Código Penal diz o seguinte: diz o crime culposo quando praticado por negligência, imperícia e imprudência. E geralmente é o que os alunos lembram, é o que eles memorizam e se resume, se limitam a isso. Mas eu quero dizer o seguinte: quando nós falamos dos crimes culposos, muito mais importante do que isso é lembrarmos que o crime culposo é uma ação descuidada que dá causa a um resultado. E é claro, quando nós falamos em resultado, sempre o que é? Resultado é uma lesão ao bem jurídico. Então, esta é a essência, este é o eixo central dos crimes culposos. Depois, em um segundo momento, nós iremos trabalhar com as espécies de culpa, culpa consciente e culpa inconsciente, e depois, por último, modalidades de culpa. Aí sim que entra em cena a negligência, a imperícia e a imprudência. Então, mais uma vez, é importante que você memorize essas ideias que estão aqui destacadas para vocês. A essência, o cerne de um crime culposo é esse. Nós temos uma ação descuidada que dá causa a um resultado. Uma ação em que o agente deixa de tomar o cuidado que se esperava dele e ele vem a lesar um bem jurídico. Por isso que nós verificamos nos crimes culposos sempre uma condução defeituosa do processo causal. Ele se dirige para uma finalidade que é lícita, que não é típica ou que não é tão lesiva quanto a que ele vem a causar, mas em razão dessa condução defeituosa, sem intenção, ele dá causa ao resultado. Muito cuidado agora, porque esta denominação, essa conceituação é correta, é um crime praticado sem intenção. Mas muitos alunos confundem e colocam que é o crime praticado sem vontade. Cuidado, esta afirmação está errada, porque se é uma situação sem vontade, ela é involuntária. Se é involuntária, não tem conduta. Se não tem conduta, nós não avançamos para a tipicidade. O que o aluno geralmente pretende dizer é que não tem a vontade de causar o resultado. Até aí tudo bem, sem a intenção de causar o resultado. Agora, se eu simplesmente coloco numa prova, numa afirmação lá, crime culposo, o agente não tem a vontade, é errado, porque daí se não tem vontade, é involuntário. Então, muita atenção a esse ponto. É um crime sem intenção, sem vontade de causar o resultado. Ele existe, tem vontade, é uma conduta voluntária, um comportamento voluntário, dirigido a uma finalidade, isso é a estrutura que é prevista pelo finalismo, mas ele, claro, vem a ter uma condução defeituosa do processo causal, em razão de uma ação descuidada, ele causa uma lesão ao bem jurídico. Então, esta é a ideia central de um crime negligente, de um crime culposo. O que nós encontramos, falando de uma forma simples, é isso, é uma ação descuidada que dá causa ao resultado. Mas traduzindo de uma forma técnica, o que nós temos são condutas que são potencialmente lesivas ao bem jurídico, mas nós não podemos simplesmente proibi-las, porque são condutas socialmente necessárias, como a condução de veículos automotores, como a própria construção civil e várias outras atividades que temos em nosso cotidiano, que são atividades perigosas. Nós não podemos proibi-las. Então, nós esperamos que aqueles que as realizem de forma cuidadosa. É por isso que, em razão desse potencial lesivo, desse caráter perigoso dessa conduta, é que surge um dever objetivo
de cuidado. Se espera que as pessoas que realizam essa conduta sejam cuidadosas. Se espera que quem dirija um veículo automotor seja cuidadoso, que quem está lá manuseando uma máquina, né, um perigoso, um implemento agrícola, seja cuidadoso. Então, por isso que eu simplifico essa ideia do dever objetivo de cuidado exigido, ou como alguns livros colocam, dever de cuidado objetivamente exigido, porque ele é exigido em razão da potencialidade lesiva da conduta, por isso objetivo. Eu simplifico como doce. Doce. Claro que você não vai encontrar isso em nenhum livro, mas eu sempre me esforço para criar recursos mnemônicos, né, para ajudá-los na memorização. Então, doce, dever objetivo de cuidado exigido. Então, se eu tenho uma ação descuidada, uma ação que viola esse dever objetivo de cuidado exigido e ela causa uma lesão ao bem jurídico, eu tenho um crime culposo. Justamente por isso é que os crimes culposos não admitem tentativa. Atenção agora, muito cuidado, anote e coloque 3, 4, 5 asteriscos. Os crimes culposos não admitem tentativa. Essa é uma questão muito importante e muito cobrada em provas. Por que não admitem tentativa? Porque se eu tenho uma ação descuidada, quase atropelou alguém, quase matou alguém, quase machucou, eu não tenho uma tentativa de crime culposo. Então, como a gente brinca, é mais sorte que juízo. Né? Um indivíduo passou de moto perto de uma mulher, uma gestante, né? Quase atropelou ela. Não é uma tentativa de lesão corporal culposa, tentativa de homicídio culposo. Não. Nós não temos algo relevante para o direito penal. Ele foi descuidado, não tem lesão ao bem jurídico, não tem algo relevante para o direito penal. Agora, ele foi descuidado e causou a lesão ao bem jurídico, daí sim nós temos a figura do crime culposo. Lembrando, mais uma vez, que os crimes, como regra, são crimes dolosos. A grande maioria dos tipos penais são previstos somente na forma dolosa. Dolosa. Se tem a forma dolosa, não verifica o dolo, a conduta é atípica. Mas alguns crimes são previstos na forma dolosa e culposa, como ocorre com o homicídio, com as lesões corporais. Então, nesse caso, né, se verificada a culpa, ele é punido na forma culposa, que geralmente a pena é bem menor. Faça uma comparação no homicídio doloso simples, 6 a 20. Doloso qualificado, 12 a 30. Homicídio culposo, 1 a 3. Uma pena realmente bem pequena. Mas, como eu disse, a maioria dos crimes são previstos apenas na forma dolosa. O aborto só é previsto penalmente, né, só é previsto na forma dolosa. Pode acontecer um aborto culposo? Pode. Alguém sem querer derruba a gestante, né, sem desejar o resultado, e pode acontecer um acidente, mas ele não será punido porque nós não temos o tipo penal do crime de aborto culposo. Então, atenção a esses detalhes. Então, os crimes culposos não admitem tentativa. Ao contrário, os crimes dolosos admitem tentativa. Nós iremos trabalhar em outra revisão com a consumação e tentativa, mas eu posso antecipar para vocês que lá no crime doloso, ele já é punido a título de tentativa, porque, ainda que o resultado não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade, se dependesse da vontade do agente, o resultado efetivamente ocorreria. Ou seja, ele já é punido com uma pena menor, a pena a título de tentativa, porque ele já manifesta uma vontade que coloca em risco o bem jurídico, manifesta uma vontade contrária ao bem jurídico. Então, crime doloso admite tentativa. A maioria dos crimes dolosos, claro, tem que ver se o crime é um crime material, um crime que exige resultado. Aí tem outros detalhes ainda. Porque se eu tenho um crime que não exige resultado, provavelmente não vou falar em tentativa, um crime omissivo, então tem outras questões. Mas aqui, lembre-se, então, o porquê o crime culposo não admite tentativa. Porque ele exige necessariamente uma lesão ao bem jurídico. Além da ação descuidada, uma lesão ao bem jurídico. Fique atento a esse ponto. E outro elemento importante quando nós trabalhamos com os crimes culposos é o princípio da confiança. Como nós exigimos quando a gente realiza uma conduta perigosa, nós esperamos dele que ele atue de forma cuidadosa. Quando nós temos ações potencialmente lesivas, ações perigosas que são praticadas por várias pessoas, todas essas pessoas envolvidas atuam cuidadosamente, confiando que as outras pessoas também sejam cuidadosas. E o exemplo clássico aqui é quando você está dirigindo numa via rápida, você está ali com uma certa velocidade e vários veículos na sua frente, aos lados, atrás, enfim, você dirige de forma cuidadosa, esperando que os outros sejam cuidadosos. Você vê que tem que ficar muito atento, sempre olhando para o espelho, olhando a sinalização do carro que está à frente, né? Ele vai frear, você tem que frear já com um certo cuidado, né? Então esse é o princípio
da confiança em ações potencialmente perigosas que envolvem mais de uma pessoa. Nós esperamos que cada um deles sejam cuidadosos e todos eles confiam que os demais também serão cuidadosos. Então, este é o princípio da confiança. Mas avançando um pouco mais agora sobre essa questão da ação ser cuidadosa ou não, nós temos um excelente desenho, um mapa mental muito importante, muito valioso, que tem ajudado muita gente e que estará no nosso livrinho, que eu estarei preparando, estarei lançando, né, daqui a um tempo, além de vários outros materiais que você encontra no nosso site. Então você tem aqui o dever objetivo de cuidar desse jeito. Nós iremos avaliar, de acordo com essa balança, visualiza essa balança em constante movimento, se o agente foi cuidadoso ou não. Por isso coloque ação descuidada e ação cuidadosa. Se ele foi cuidadoso, mesmo sendo cuidadoso, tomando todos os cuidados que se esperava dele, o resultado ocorre, ele não será responsabilizado no direito penal. O direito civil segue outros critérios. Mas aqui, claro, nós falamos do crime culposo quando ele é descuidado. E quais são os elementos que nós precisamos conjugar? De um lado, a previsibilidade do resultado e do outro lado, a permissibilidade da conduta. Qual é a ideia aqui? Atenção, pode anotar agora. Quanto mais previsível é o resultado, tanto menos permitida é a conduta. E eu utilizo esta imagem, que é uma imagem mental poderosa, para que você memorize. Vejam, não? Ele diminui a previsibilidade e aumenta a permissibilidade, e vice-versa. E sempre não é algo pronto e acabado, vai depender das circunstâncias atuais. É claro que esta responsabilização criminal do agente é possível dentro de situações de normalidade. Várias pessoas dirigindo numa situação de normalidade, eu posso exigir um cuidado de todas as pessoas dentro dos limites de trânsito, né? Dentro das regras de trânsito. Então, isso é possível. Agora, vamos imaginar várias pessoas em uma rodovia, no momento que vão transpor um viaduto, o viaduto cai ou está caindo, né? O indivíduo, para conseguir salvar-se, ele vem atropelar uma pessoa. É uma situação de anormalidade. E nós tivemos, alguns anos atrás, na divisa do Paraná com São Paulo, no momento que uma ponte estava caindo, o caminhão estava atravessando a ponte. Então, naquela hora, no desespero, ele acelerou ao máximo, conseguiu escapar, mas imagine se tivesse um outro carro na frente, ele ia bater no veículo. E nós não iríamos esperar que ele freasse o veículo, o caminhão, e caísse para salvar outro. Poderia ter feito isso, mas nós temos aqui, claro, uma situação de anormalidade. Então, dentro de situações de normalidade, nós vamos trabalhar, né, com isso aqui. Qual é a previsibilidade normal? O que se espera que um homem médio, uma pessoa dentro de situações de normalidade, pudesse prever. E aqui, claro, quando nós falamos dos crimes culposos, o grande exemplo são os crimes de trânsito. Né? Não são únicos exemplos, mas são exemplos fáceis, né? Porque nos facilitam, então, a visualização. Você está em uma rodovia, note que a previsibilidade diminui, o limite é 110. Permissibilidade, permitida, velocidade permitida, 110. Você já adentra uma área urbana, provavelmente cai para 60. O tráfego de pessoas, de veículos já é outro. Há uma maior probabilidade, uma maior previsibilidade do resultado. Próximo a uma escola, a previsibilidade aumenta, porque as crianças saem da escola, o fluxo de pessoas, as crianças não olham direito e tal. Então, você tem a previsibilidade aumentando, a permissibilidade diminuindo. O limite cai para 40. Em algumas regiões da área central de Curitiba, você tem um limite chamada via calma, o limite de 30 km por hora. Essas são questões, vejam, dinâmicas, porque se você estiver conduzindo o seu veículo automotor dentro dos limites da via, então vamos imaginar que a rua que você está dirigindo, o limite é 60 km por hora. Você está ali a 50, 55, dentro do limite perfeito. A uma certa distância, você olha um semáforo, o semáforo lá sinaliza que você pode passar, verde, né? Mas se você estiver próximo àquele semáforo e uma pessoa, né, distraída ou uma pessoa idosa, enfim, estiver cruzando, você não pode simplesmente atropelar ela. Não, estou no limite, o semáforo sinaliza que eu posso passar. Não é assim. Se você visualiza a uma certa distância que você possa frear, né? Vamos imaginar uma certa distância, alguém desatento passando, a previsibilidade aumenta a tal ponto que mesmo você desempenhando uma conduta lícita dentro dos limites, tudo correto, tudo certinho, a previsibilidade, à medida que ela aumenta, ela pode chegar a fazer cessar. A previsibilidade aumentando, né, de tamanha forma, pode chegar a diminuir e chegar até fazer cessar a permissibilidade da conduta. Você tem que até o quê? Parar o veículo, se for o caso, né? Mas parar o veículo também com todo cuidado, porque se você parar de forma brusca, pode também causar um acidente, né? Um condutor atrás e você pode vir a atingir o seu veículo. Por isso, repito, né? Lembra do princípio da confiança, né? Você está dirigindo o veículo, tem que sempre estar atento, né? Você olha para frente, você olha para os espelhos,
Você sempre tem que ficar ali com vários cuidados simultâneos. E se você começa uma chuva muito forte, você tem que diminuir a velocidade. Se é uma chuva torrencial, você tem que às vezes até parar o veículo. E quando para o veículo, parar no local adequado. Se for o caso, sinalizar, ligar a luz alerta. Então, extremamente dinâmico. Por isso eu gosto muito da imagem dessa balança. Visualize isso com muita atenção, para nós podermos, então, diante das circunstâncias, da análise desses elementos, desses fatores, verificar se ele foi cuidadoso ou não, para que possamos responsabilizar o agente criminalmente. Então, esta é uma figura, um elemento, um mapa mental muito importante para que você entenda melhor a estrutura do crime culposo. Muito mais importante do que simplesmente memorizar negligência, imperícia e imprudência. Nós nem falamos, não chegamos a falar em negligência, imperícia e imprudência por enquanto. Esta é a essência do crime culposo. Depois disso, é que vamos trabalhar com as espécies de culpa. Então, veja, espécies de culpa. Culpa consciente, culpa inconsciente. Então, espécies de culpa. Culpa, alguma coisa. Culpa consciente, ele tem consciência do resultado, ele tem a previsibilidade do resultado. Cuidado aqui para não confundir culpa consciente com dolo eventual. Anote com cuidado. Por quê? Qual é a semelhança existente entre a culpa consciente e o dolo eventual? É que em ambas as situações o agente tem uma dupla representação mental. Ele deseja um resultado, prevê como possível outro. Agora a diferença é que no dolo eventual ele prossegue com a conduta assumindo o risco. Ele prossegue com a conduta, fala, se acontecer o resultado mais grave, tanto faz, pior para a vítima, azar da vítima, ele assume o risco. Enquanto que na culpa consciente, olhe bem, o agente somente prossegue com a sua conduta porque ele acredita piamente, ele acredita com sinceridade que terá condições de afastar esse resultado. Aquela hipótese em que o agente está dirigindo o veículo, a pessoa está cruzando uma certa distância, ele pensa, eu consigo desviar a pessoa, eu consigo frear a tempo, consigo desviar. E muitas vezes acontece o acidente porque o pedestre, quando olha o indivíduo se aproximando, ele volta, e quando ele volta, ocorre o atropelamento, porque o condutor do veículo imagina que ele, diante da aproximação do veículo, irá concluir a travessia, mas o pedestre tem uma atitude inesperada e volta, então acaba ocorrendo um atropelamento. É uma hipótese de culpa consciente. Eu sabia que poderia acontecer aquilo, mas acreditava que teria condições de evitar o resultado. Consciência, previsibilidade. Dentro daquela situação da balança que nós mostramos para vocês agora há pouco. E na culpa inconsciente, como o próprio nome diz, o agente não prevê o resultado. Ele não tem consciência do resultado, mas aqui abrem-se duas possibilidades. Atenção agora. Na primeira hipótese, ele não prevê o resultado, mas se fosse cuidadoso, teria condições de prever esse resultado, ou seja, o resultado é previsível. Então, nessa hipótese, ele é punido, ele não sabia que poderia dar causa, mas teria condições de prever esse resultado se fosse cuidadoso, ele será punido. Mas nesta última situação de culpa inconsciente, em que o resultado é imprevisível, estando ausente, atenção como falamos, estando ausente a previsibilidade, todo esse esquema ele é alterado, nós fugimos a uma situação de normalidade, ele não tem previsibilidade, nós não podemos responsabilizar, aí a situação já entra na seara ou do caso fortuito, força maior, veja, entra numa situação que ele já não pode ser responsabilizado, nós não temos um vínculo psicológico entre ele e o fato. Vamos imaginar a hipótese em que a pessoa vai ao mercado, estaciona o veículo, faz as compras, depois retorna com uma certa pressa, entra no veículo e sai. Quando ela sai, ela é abordada por outras pessoas, ao momento que ela atropelou alguém. Existia, ao momento, ele não viu, mas uma pessoa embaixo do carro, uma criança lá pegando lá um brinquedo embaixo do carro. E ele não viu essa criança, ele não teria condições de ver essa criança. Então, nessa hipótese, é uma hipótese de culpa inconsciente com resultado imprevisível. Quando as pessoas entram no carro, espera-se um cuidado sempre, de olhar aos arredores, entrar no carro e sair. Mas você não vai sempre que entrar no seu veículo, olhar embaixo do veículo, vai ver se não tem alguém embaixo do veículo. Então, é um resultado, uma culpa inconsciente com resultado imprevisível. Agora, veja como a situação muda de figura se esse indivíduo, por exemplo, estivesse visitando um amigo, estivesse visitando lá um familiar, numa festa de aniversário infantil, e a hora que ele vai sair do veículo, ele olha várias crianças próximas ali correndo, brincando e tal. Aí a previsibilidade aumenta. Então ele tem que tomar um cuidado maior. Não raras vezes, nessas situações, nós até pedimos para quem está fora do veículo tomar um cuidado, avisar as crianças para saírem de perto, aumenta a previsibilidade, aumenta-se o que se espera de uma pessoa cuidadosa. Então, esta é a situação. Lembre-se, então,
nós teríamos, né, estágios de reprovabilidade, não falando em reprovabilidade como nós falamos na culpabilidade, não trabalhando com essa ideia de culpabilidade aqui, mas estágio então, de responsabilização criminal. Nós teríamos o mais grave, o dolo direto, mais grave, o agente quer o resultado, depois dolo eventual, ele assume o risco, aí depois culpa consciente, ele sabe que pode dar causa ao resultado, mas acredita que tem condições de afastar, e por último, a culpa inconsciente, sendo o resultado previsível, a punição, e sendo imprevisível, ele não tem consciência e não teria condições de prever, mesmo sendo cuidadoso do que se espera numa situação de normalidade, nessa hipótese, ele não será responsabilizado criminalmente. Então, essas são as espécies de culpa. E muito cuidado agora, para concluir a nossa revisão, para não confundir espécies de culpa com modalidades de culpa. Isso é clássico em provas. Eu já não sei quantas vezes eu vi isso. Até muito previsível, por isso, olha, cuidado, não confundir modalidades de culpa com espécies de culpa. Fica aqui até o alerta, um destaque especial para vocês. Qual que é a ideia aqui? Agora sim, já no final da revisão, chegamos no que o Código Penal fala. Negligência, imperícia e imprudência, modalidades de culpa. Então, além das espécies, eu posso ter uma culpa consciente por negligência, uma culpa consciente por imprudência. Então, nós conjugamos, mas são momentos distintos em que falamos de espécies, em que falamos de modalidades. Então, o que são modalidades da culpa? Como que pode ocorrer essa culpa? Essa falta de cuidado, tendo ele mesmo previsão ou não do resultado. Na negligência, nós temos um caráter omissivo. O agente deixa de fazer algo que deveria fazer se ele fosse cuidadoso. Na imperícia, o agente desempenha uma conduta sem um conhecimento técnico que é esperado, é exigido para aquela conduta. E na imprudência, ele realiza uma conduta, um caráter comissivo, realiza uma conduta que aumenta o risco do resultado, que ocorre o incremento do risco do resultado. Então visualize os exemplos. Na hipótese em que uma pessoa dirige um veículo, uma estrada, inicia uma viagem longa sem revisar o veículo, sem verificar o sistema de freio, sem calibrar o pneu, por exemplo, e isso dá causa a um acidente, ele é negligente, certo? Na hipótese em que o indivíduo se propõe a projetar um viaduto e não tem conhecimento técnico para tanto, ele é um engenheiro formado, mas não tem o conhecimento técnico que é exigido para projetar uma obra de grande importância, vamos imaginar, grande conhecimento técnico, um viaduto, um edifício estrutural, uma obra complexa, e ele dá causa a um acidente. Eu tenho ali a hipótese da imperícia. Um indivíduo que é um pedreiro, por mais que trabalhe há 30 anos como mestre de obras, mas não tem o conhecimento técnico, e ao momento que ele realiza uma reforma, ele retira uma parede estrutural e causa a queda do edifício, com várias mortes. Eu tenho ali crimes de homicídio culposo, uma hipótese de imperícia. Vamos imaginar um indivíduo que é um médico e se propõe a realizar uma cirurgia e ele não tem conhecimento técnico para tanto, ainda que seja um médico, uma cirurgia plástica ou uma outra cirurgia. A não ser que seja uma hipótese de estado de necessidade, que não vem o caso. Isso nós vamos também abordar em outra revisão. Mas não tem conhecimento técnico, imperícia. E na imprudência, vamos imaginar então a hipótese do indivíduo que dirige em velocidade excessiva. Ele tem um excelente veículo, um veículo esportivo, muito forte, muito potente, e ele, com isso, exagerando na sua confiança, na sua perícia, no seu conhecimento técnico, ele dirige de forma, então, um excesso de velocidade. Eu tenho uma hipótese de imprudência. Ele aumenta o risco do resultado. Então, fique atento, mais uma vez, para não confundir espécies de culpa com modalidades de culpa. A grande dica é espécies de culpa. Então, culpa, alguma coisa. Culpa consciente e culpa consciente. E modalidades de culpa, negligência, imperícia, imprudência. Mas antes, e mais importante do que tudo isso, lembre-se que o eixo central sobre o qual repousa os crimes culposos é que nós temos uma ação descuidada que dá causa ao resultado. Uma ação descuidada que dá causa ao resultado. Então essa realmente é uma revisão muito didática, objetiva, onde eu destaco para você agora os elementos principais dos crimes culposos. No estudo de hoje foi possível apresentar as principais diferenças entre um crime doloso e um crime culposo, e depois, avançando sobre os crimes culposos, nós destacamos a estrutura, onde nós temos uma ação descuidada que dá causa ao resultado, apresentamos as espécies, culpa consciente e culpa inconsciente, e por último as modalidades, negligência,
imperícia e imprudência. Na próxima aula, nós trabalharemos ainda com outros elementos dentro da tipicidade, para avançarmos depois com todos os elementos do conceito analítico de crime. Por isso, inscreva-se no canal, deixe o seu like, porque estamos preparando um conteúdo de qualidade para lhe ajudar. Um grande abraço e bons estudos!